Um bom dia a todos que vieram para mais um evento do Centro de Estudo de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município. Bom dia. Hoje temos um tema que dialoga diretamente com um trabalho rotineiro da administração pública, que são as licitações, porém voltado ao enfrentamento das calamidades, porque se tivemos um setor que foi bastante impactado, digamos assim, teve que tomar providências em caráter de urgência urgentíssima, foi a área de contratações, né, as licitações. Tanto é que tivemos normas de caráter, né, de medida provisória, a fim de regrar como poderiam ser encaminhadas essas demandas desse caráter urgente. Então, para trazer um pouco dos aspectos teóricos e também dos aspectos práticos desse enfrentamento da calamidade nas licitações, é que nós temos a honra aqui de trazer 2 professores e 2 profissionais da linha de frente das licitações, para dar essa abordagem com um olhar múltiplo e permitir que todos possam debater, dialogar, conversar com esses professores, tirar suas dúvidas. Então, eu peço, antes de apresentar todos, eu só peço que vocês mantenham os microfones mutados, porque temos muitas pessoas participando hoje, não temos condições de mutar os microfones individualmente. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui os participantes, começando dando a preferência para as mulheres, né? Então, vou apresentar a nossa Letícia Cesarotto, que é a nossa diretora-geral de licitações e contratos do município de Porto Alegre. Ela é advogada, ela atua em licitações e contratos desde 2009, sempre com enfoque na área pública. Na prefeitura, então, ela é responsável pelas licitações da administração direta e indireta do município, salvo Procem, PPTC e DEMAI, e também já trabalhou na Comusa, em Novo Hamburgo, e foi diretora administrativa e financeira da Empresa Gaúcha de Rodovias, diretora de compras no município de Esteio. Temos aqui outro profissional da linha de frente das licitações, que é o Dr. Felipe Moreira Cruzeiro, que é subsecretário da nossa CELIC do Estado de Rio Grande do Sul, a Central de Licitações do Estado. Ele também é advogado, é especialista em direito público e mestre em administração pública. Na sua origem, ele é servidor público da Caixa Econômica Federal, onde já atuou como gerente executivo da Gerência Nacional de Operações Logísticas e coordenador de licitações. Para os aspectos legislativos, teóricos, acadêmicos e tudo mais, os nossos conhecidos professores, nós teremos aqui o professor Rafael Maffini, que é do escritório Rossi, Maffini, Milman e Grando, e também é professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele também tem seu título de doutorado. Também conhecido palestrante, professor de todos nós. Professor Juliano Heine, eu não sei se ele já entrou aqui na nossa reunião, tinha um pequeno atraso aqui, mas o professor Juliano Heine, ele é doutor em Direito pela URGS, ele é mestre pela Unisc, é professor, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente licenciado, está advogando na iniciativa privada, é autor de vários livros que talvez vocês conheçam e também tem seu site, tem as capacitações das quais ele seguidamente participa. Então, com esse baita time, eu passo a palavra, combinamos a seguinte ordem. Os professores falam, em primeiro lugar, dos aspectos teóricos da parte normativa e depois passamos ao enfrentamento prático, às discussões, o que teve de problemas a serem enfrentados, com, primeiramente, a Letícia Cesarotto, depois o Felipe Cruzeiro, certo? Doutor Maffini, com a palavra, meu querido. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Eu não tenho como deixar de iniciar agradecendo
efusivamente a doutora Karen, amiga de longuíssima data, é melhor não falarmos de quanto tempo, né, Karen, por essa oportunidade de falar de um tema tão É um interessante. segredo, segredo. É um segredo nosso. Também quero saudar aqui a presença da Letícia, do Felipe, do Juliano, que ainda não vejo aqui, também são pessoas que admiro muito e terei a honra de, aqui ao lado dos quais, tratar desse assunto. É uma satisfação ver, né, tamanha quantidade de ouvintes, de uma assistência tão qualificada, com pessoas tão interessadas, que acabam sendo pessoas, e eu sempre digo isso, Karen, conversar com administradores públicos é uma satisfação, porque a gente acaba tendo a interação, né, com aqueles que realmente aplicam e usam o direito administrativo, sobre o qual a gente se atreve a escrever um pouco. Eu quero agradecer também a Ângela, a Lisiane, que viabilizam a nossa participação aqui nesse formato peculiar. E começar rapidissimamente lembrando que menos de 4 anos atrás, nós tivemos a decretação de uma situação de emergência de saúde pública de relevância internacional. Foi a sexta vez que isso aconteceu, com a pandemia da Covid, que gerou, naquela época, já no início de 2020, né, tanto o decreto 6 de 2020, como depois a lei 13.979, a necessidade de nós estudarmos um conceito, né, que é o conceito de um direito administrativo da crise. Tá? E o que eu confesso que eu não gostaria de enfrentar é, passados tão poucos anos, nós termos de tratar novamente de um direito administrativo da crise. Tá? E ao tratar deste assunto, o que eu particularmente penso? Quando a doutrina se debruça sobre situações que são situações críticas, há, na verdade, duas vertentes de concepção teórica sobre momentos como o que nós vivenciamos no mês de maio, e ainda estamos vivenciando os seus rescaldos ainda hoje, aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro modo de pensar, com o qual eu particularmente não consigo concordar, é que um momento de crise poderia determinar, vamos dizer assim, o afastamento, poderia determinar a sublimação da noção de legalidade administrativa ou de juridicidade administrativa. Como se, esta é a primeira forma de visualizar uma situação crítica justificasse o afastamento, a desconsideração do princípio da legalidade. Bom, eu não vislumbro adequada esta cogitação, embora pessoas importantes e sérias defendam que um direito de crise justifique tamanha, né, eu diria assim, repercussão no cenário jurídico, porque eu adiro a uma segunda forma de pensar esse fenômeno, que é o seguinte: não é adequado, num momento de crise, afastarmos o poder público, afastarmos a administração pública, afastarmos o direito administrativo da submissão ao princípio da legalidade, ao princípio da juridicidade. O que nós precisamos fazer é termos uma legalidade especial, é termos um marco regulatório especial para momentos de crise. E assim como nós tivemos lá na crise da Covid uma legislação especial partindo da Lei 13.979, mas também detalhada por outras normas que vieram naquele momento, eu vejo com ótimos olhos que nós tenhamos uma legislação especial para momentos de calamidade pública, como a que nós vivenciamos. E particularmente, eu tenho dito, e isso, né, noves fora o meu conhecido otimismo, eu sempre sou uma pessoa otimista, mas eu tenho dito que o que o Rio Grande do Sul vivenciou nos últimos dias, vamos dizer assim, em comparação com a pandemia, se mostra um cenário de maior gravidade. E por que eu digo que se mostra um cenário de maior gravidade? Basicamente por duas razões que me parecem muito singelas. A primeira delas é o fato de que nós vivenciamos
embora uma tragédia climática que afetara ao Rio Grande do Sul do modo que nós sabemos ter sido afetado, nós temos aqui, diferentemente da pandemia, uma tragédia, uma calamidade mais circunscrita territorialmente. O que significa isso dizer? Diferentemente da pandemia da Covid, que era um problema universal, que era um problema nacional, aqui nós temos um problema regional. E quando eu falo em problema regional, eu preciso, de algum modo, adverti-los que é muito provável que a própria solidariedade que outros entes da federação manifestaram elogiosamente em relação ao Rio Grande do Sul, isso tenha um certo prazo de validade que esse prazo de validade talvez passe muito rapidamente. Então, a primeira razão pela qual eu acho que o momento que nós vivenciamos é um momento mais crítico do que aquele que nós tínhamos na época da pandemia é o fato de que nós estamos diante de uma catástrofe regionalizada. E o segundo fator que me leva... Eu só vou te pedir licença. Joaquim Cardinal, por favor, pode mutar o seu microfone, porque isso tira o conforto de quem está falando. Tá bom? Obrigada. Peço a todos que mantenham os microfones mutados. Desculpa. Nada. A segunda razão pela qual eu tenho sustentado que o momento que nós vivenciamos há pouco tempo é mais grave do que o da pandemia da Covid, decorre do fato de que naquela ocasião nós não tivemos nenhum tipo de prejuízo severo, nós não tivemos nenhum tipo de, eu diria assim, comprometimento da infraestrutura que nós tivemos agora. Naquela época, a economia teve restrições, mas as estradas foram mantidas, o aeroporto foi mantido, tudo aquilo de algum modo foi mantido, o que agora, em relação à tragédia climática que nós vivenciamos, não houve. Então, por isso que eu enalteço e eu, de alguma forma, elogio essa providência de nós termos criado, ou de nós termos no nosso direito brasileiro agora, uma medida provisória que regula e quiçá, logo ali transformada em lei, que regule de forma geral, de forma inclusive a priorístico, o cenário jurídico aplicável em casos de calamidade pública, né? Quando nós estivermos diante de necessidade de enfrentarmos impactos decorrentes de calamidade pública. E em relação à aplicabilidade, né, nós sabemos o protagonismo que teve a AGU e a PGE do Estado do Rio Grande do Sul para a confecção dessa medida provisória, mas assim, houve o cuidado de se inserir uma norma que dissesse nessa medida provisória que ela já valeria para a catástrofe relacionada com o evento climático do Rio Grande do Sul, uma vez que ela exige, vamos dizer assim, alguns pressupostos que retroativamente nós não teríamos condições de realizar. Então, aquela declaração de reconhecimento de estado de calamidade pública, ato do Poder Executivo Federal, ou do chefe do Poder Executivo que venha a validá-lo, nós teríamos, vamos dizer assim, já pelo decreto legislativo 36 de 2024, que reconheceu o estado de calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul, nós teríamos essa aplicação dessa medida provisória já ao Estado do Rio Grande do Sul. Então, resumidamente, eu começo elogiando a existência de um marco legal para o enfrentamento das situações de calamidade pública. Até porque, eu não sei se essa é a opinião dos colegas que também se pronunciarão hoje, eu não sei se é a opinião da Karen, nós já tínhamos, vamos dizer assim, ferramentas esparsas relacionadas com calamidade pública e, todavia, embora já houvesse essas ferramentas, nós não as tínhamos consolidadas num marco legal, numa norma racionalizada, como a que se pretende aqui essa medida provisória, que traz medidas excepcionais, vamos dizer assim, o esclarecimento da dispensa, coisas que aí os colegas que vão me seguir aqui vão detalhar melhor. A questão da dispensa, a redução de prazos no processo licitatório, prorrogação da vigência de contratos. Sobre a prorrogação da vigência de contratos, eu tenho algumas observações para fazer sobre isso. A questão que envolve a possibilidade, vamos dizer assim, de formalização verbal de contratos também em valores superiores àquele que é o patamar normal lá da Lei Geral de Licitações. Nós temos também regras importantes no sistema de registro de preços, né? Um regime especial de registro de preços
que acaba também flexibilizando as exigências que a Lei 14.133 já contemplava. Então, por todas essas razões, e eu já, né, limito aqui a minha fala inicial, eu enalteço essas providências sem prejuízo, né? E aqui eu não sei, Karen, se tem alguém dos órgãos de controle aqui, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, sem prejuízo de uma necessidade que nós precisamos ter de que os órgãos de controle, né, lutem a boa luta. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, a um só tempo, que os órgãos de controle tenham a sensibilidade de controlar, né, os gestores públicos a partir daquela necessidade, vamos dizer assim, de sensibilização, naquele dever de empatia que o artigo 22 da LINDB já prevê, que o artigo 28 da LINDB também prevê. É importante que nós, de alguma forma, tenhamos, num lado, o órgão de controle flexível às situações do caso concreto, né, das dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos, mas, de outro lado, que tenham os olhos atentos para evitar o que, infelizmente, aconteceu na época da pandemia da Covid, e agora já há notícias que estão também se repetindo, aquelas situações do uso patológico dessas ferramentas por parte destes oportunistas da tragédia que sempre haverá. Né? Então, assim, eu diria, eu elogio o marco legal, a existência de um marco legal de enfrentamento a estado de calamidade pública, eu elogio, vamos dizer assim, esse cuidado. Tenho algumas pequenas críticas pontuais aqui ou acolá em relação às vírgulas que cada uma das normas trazidas nesse marco prevê, mas essas críticas não desfazem o merecimento de existir um marco legal dessa natureza, desse jaez, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que isso instala para todos nós, intérpretes do direito, gestores públicos, professores, advogados, órgãos de controle em especial, instala essa necessidade de um calibre, né, uma sintonia no controle que, vamos dizer assim, saiba flexibilizar o que merece flexibilização formal em razão do que nós passamos, né? Colegas, teve municípios cujas prefeituras ficaram embaixo d'água. Né? Então, assim, não venha querer agora exigir, vamos dizer assim, que a prestação de contas tenha o grau de detalhamento que houve ou que há ordinariamente. Então, de um lado, a extraordinariedade de um regramento como esse deve vir acompanhado da extraordinariedade da sensibilização dos órgãos de controle, mas, de outro lado, esse calibre, essa sintonia do controle também tem que estar muito atento aos oportunistas da tragédia que sempre aparecem, né? Esses, vamos dizer assim, urubus que aqui circundam sempre um problema como o que nós vivenciamos. Então, com essas palavras iniciais, Karen, eu me coloco à disposição para o debate também, mas eu faço, né, esses comentários iniciais a respeito da medida provisória 1221 e, em linhas muito gerais, a respeito de um marco legal do enfrentamento de situações de calamidade pública como o que nós temos agora vigindo no nosso país. Obrigada, Rafael. Até a propósito do Tribunal de Contas, embora sempre haja essa necessidade desse ajuste, dessa sintonia entre quem está no executivo enfrentando e quem está no controle, eu pude perceber, eu acho que a Letícia talvez possa falar disso mais tarde, que o Tribunal de Contas já estava mais propenso a ser sensível, tanto é que a própria Letícia, diante de uma dificuldade, pediu uma reunião e nós tivemos pessoas do Tribunal de Contas da União e do TCE, onde foi exposto, inclusive, algumas das insuficiências da redação da primeira versão da medida provisória. E, ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas vinha fazendo para os seus jurisdicionados algumas lives e fez cartilhas que eu não sei, eu não tenho relato, por exemplo, desses municípios cuja administração inteira foi alagada, e mesmo o nosso aqui, né, com
potencialmente mais recursos, ainda tivemos coisas do tipo estar funcionando com gerador e roubarem os cabos do gerador, né, para o prédio central ali da Siqueira Campos. Ou coisas assim, o Procon ontem, sede do Procon do Rio Grande do Sul, estava vendo que estava com gerador, fazendo limpeza. Então, não sei como se perceberam esse auxílio vindo do Tribunal de Contas, isso eu não tenho notícia. Sem maiores delongas, eu quero passar a palavra para o Juliano Heine. Sim, ele está aqui, só que eu não estava enxergando ele Estou, antes. estou. Você me Juliano, ouve, seja Karen? muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. O Juliano até estava brincando comigo, Rafael, aqui no WhatsApp, dizendo que o número de participantes também era muito, muito por tua conta, né? Vindo todo, né, de gravata, todo elegante aí. Mas eu Eu, acredito que eu o só fiquei na dúvida conjunto se tu é da lindo, obra aqui. Rafael. Juliano, é tu que está dizendo, Juliano. Vamos lá, Bom Juliano. dia a O todos. que tu, Vamos que lá. tu acha sobre a questão dos contratos? O que mais é possível impactar? Quais as principais dificuldades nesse momento? E o que tu tens a colocar a respeito disso? Já estou vendo aqui que está participando a doutora Melissa Castelo, da PGE, que atua junto com o pessoal da Selic também. Veio prestigiar o evento. Obrigada pela presença, Melissa. Obrigado, Karen, pelo convite e principalmente ao Cidin, que tanto traz conhecimento a todos nós. É uma honra estar aqui com os demais colegas, falando sobre um tema por deveres relevante, por deveres urgente, não é? Se a gente pensar, a gente... E aí é sempre um voo tímido, mas é um voo do que é possível em relação a uma legislação de emergência. Se a gente for notar como funciona nos Estados Unidos, na Alemanha, lá você tem uma legislação de guerra. E toda vez que você tem uma pandemia, você tem uma catástrofe, como, por exemplo, foi o evento Katrina nos Estados Unidos, eles utilizam essa legislação de guerra porque ela é muito mais rápida. Então, por exemplo, o presidente da República ele pode requisitar as Forças Armadas sem necessidade de uma autorização do Congresso, ele pode requisitar bens públicos, ou seja, todas as medidas extremas que o direito administrativo ele proporciona, elas são automaticamente aplicadas pelo gestor público. Repetindo, licitação não convive com tragédia. Burocracia não convive com tragédia. As pessoas não têm tempo para esperar que se tenha uma requisição, que o papel chegue, enfim. Então, que esse seja o primeiro passo para que nós tenhamos uma legislação que ela seja rápida e eficaz no que se refere às tragédias e que a gente possa se espelhar em outras, infelizmente, catástrofes que aconteceram e que infelizmente, a gente não sabe quando isso pode acontecer e se vai acontecer, e tomara que não aconteça, mas que a gente tenha uma legislação estruturada e que a gente não precise efetivamente ter toda uma burocracia para que as coisas aconteçam. Eu pretendo, então, analisar especificamente a medida provisória 1221, especialmente naquilo que eu considero, e aí é muito humildemente, são mais dúvidas minhas, e que aí a angústia não vai ficar só comigo, a gente vai fazer aqui uma terapia coletiva e todo mundo vai compartilhar essa angústia, não é? E aí, então, a gente pode perceber algumas questões que talvez para mim me soam, ao menos para mim, na minha dificuldade, um pouco complexas de serem digeridas nesse momento. Principalmente, efetivamente, quando há, por exemplo, na dispensa, da contratação por dispensa, lá no capítulo 3, em que se presume os casos em que as contratações por dispensa elas são relacionadas à tragédia e à urgência, isso, de certo modo, ele vai de encontro, ele é, de certo modo, contrário ao que diz o artigo 1º. Porque no artigo 1º eu tenho que ter um ato de urgência. Então, o ato de urgência justificado não é que seja contraditório. Ele, na verdade, vai ter que ser balizado nesse ato de urgência. Então, a justificativa inicial, ela se dá nesse ato de urgência, e aí todas as contratações diretas, elas estarão lastreadas nesse contrato de urgência. Nesse ponto, uma das primeiras colocações que eu acho que vai ser importante da gente retomar é a diferença de calamidade e urgência. A lei, essa medida provisória que tende a se configurar em lei, ela vai tratar somente de calamidade.
e aí há uma divergência bastante grande, tanto na doutrina quanto nos acordos do Tribunal de Contas da União, o que é calamidade e urgência. Tem um acordo de 2019, se não me engano, do Tribunal de Contas da União, que trata como calamidade algo que é mais, vamos dizer assim, setorizado e amplo. Emergência seria algo mais pontual e setorizado. Eu não estou dizendo que esse seria o critério balizador, definitivo do tema, mas esse é um enfrentamento que nós vamos ter que fazer. Talvez não nesse momento, porque ninguém duvida que a calamidade legítimo, a catástrofe que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul é um estado de calamidade. Isso não há dúvida. Mas Acho que travou. Vamos aguardar. Acho que o Juliano caiu. E os contratos que dela derivam somente poderiam atuar a partir de um decreto do Poder Executivo Federal e Estadual. Isso não estaria a usurpar a competência do município? Duas posições. Porque, assim, sempre quando tem dois advogados, a gente tem três posições. Né? Dois advogados conversando, não vai ser duas posições, vai ser 3, 4, 5. Então, duas posições. Ou você interpreta que houve uma inconsonalidade na medida provisória e que ela não respeitou a autonomia federativa do município, porque eu posso ter calamidades locais. Vamos pensar no município de Porto Alegre, que poderia ter uma calamidade em todo o município, uma doença, uma praga, etc. Ou a gente pode entender que esse conceito de calamidade ele somente é visto no âmbito regional ou federal. E aí caberia, então, só ao Estado e município, assim, eu pensar. Então, esse é o primeiro ponto de angústia que eu trago e vou ter vários nesse sentido. Acho que o primeiro ponto a se pensar no objeto da lei é acerca das contratações diretas por dispensa. Poderia perguntar assim, mas Juliano, eu já tenho lá o artigo 75, inciso 8º da lei, eu poderia contratar por dispensa, por emergência, porque eu vou ter que ter uma lei específica. E aí foi o primeiro teste da Lei 14.133 e ela não passou. Ou seja, o primeiro teste em que a Lei 14.133 veio para um momento de crise, tivemos que ter uma medida provisória para contornar os problemas, enfim, a burocracia da Lei 14.133. Então, será que a Lei 14.133 estava preparada para momentos de tragédia, momentos em que o Estado tem que dar respostas rápidas? Se precisou uma nova lei, a resposta eu deixo no ar ou subentendida. No caso, eu acho que a lei, o maior problema hoje que nós temos, e que a lei eu acho que deveria ter enfrentado, é o parcelamento do objeto. Por quê? Vamos lá, eu tenho então 100 mil reais, obras de engenharia, conserto de automóvel, que hoje está 117, enfim, e 50 mil reais, a contratação por dispensa em relação a esse tema. Ou vamos pensar em emergência, que não tem valor. Mas vamos lá, eu não tenho uma contratação, uma ata de risco de preço e contratei banheiros químicos para um abrigo. Aí eu tive que ter outro abrigo, de novo contratei um segundo contrato, ou estendi aquele contrato, aí veio um terceiro abrigo, um quarto abrigo, e eu estou falando de banheiros químicos, colchões, alimento, água, pipa, caminhão-pipa. Ou seja, numa tragédia, a quantidade ela é quase que impossível, se não impossível de ser prevista. E aí se poderia alegar que há um fracionamento indevido de múltiplos contratos. Isso eu acho que a lei poderia ter dado uma proteção maior ao legislador. A redução dos prazos mínimos para apresentar propostas, seja no parágrafo 3º, inciso 2 do capítulo 3, lá, para apresentar propostas no artigo 75, parágrafo 3º, que é o preguinho, não é? Você faz uma dispensa, contrata por direto, não é nem no caso de emergência, se contrata diretamente pelo valor e aí tem que fazer o preguinho. Vai se diminuir pela metade. Então, em 3 dias vai ser 1 dia e meio. Né? Vai ser 1 dia e meio. Ou seja, você reduz esses prazos e os prazos para uma eventual licitação do artigo 55 são reduzidos também pela metade. A prorrogação dos contratos, que fala o inciso 3, tanto aqueles pela famigerada Lei 8666, que ela ainda existe, a besta não morreu, a Lei 8666 não morreu ainda, ou pela Lei 14.133, eles são prorrogados por mais, enquanto decorrerem a calamidade. Mas veja, são os contratos que vencem durante a calamidade. Não é assim, por exemplo, assim, eu tenho um contrato que vai vencer em 2026. Ah, não, prorroga mais 12 meses. Por óbvio, não é isso. São os contratos que vencem durante a calamidade, por óbvio isso, não é? E aí eu vou postergando porque não tem sentido, ou nem tem como, muitas vezes, fazer uma licitação, seria muito burocrático. Se tem uma licitação, quando que o centro administrativo ou a própria Procergs estava parada e eu não se tinha nem acesso ao PROA, ao procedimento eletrônico. Ou seja, voltamos à era do papel e à era do carimbo. Tu tem saudade do carimbo, né, Karen? Eu tenho saudade. Até hoje eu guardo meus carimbos da procuradoria. Todas as procuradorias que eu passei, eu guardo como algo de museu meus carimbos. Nunca mais usei, mas tudo bem. Então, no registro de preços,
É algo muito interessante em que o parágrafo 6º do artigo 82, ele falava o seguinte, ó, só pode contratação direta para serviços e bens. E eu sempre defendi no livro, nos comentários da lei de licitações, que isso não fazia sentido, que eu poderia ter contratações diretas também por obras ou serviços de engenharia. Não faz sentido, mas pela literalidade do artigo, eu digo, olha, pela literalidade, eu acho que um gestor não vai ter coragem de contratar diretamente uma obra ou serviço de engenharia. Porque o parágrafo 6º do artigo 82, da Lei 14.133, ele foca somente em serviços e bens. Hoje isso foi estendido, né, o artigo 6º, parágrafo único da medida provisória, ele estende a contratação direta também para obras de engenharia, e não faria sentido que assim ou não fosse, porque a ideia é que se faça uma ata de registro de preços, em que se tenha projetos modulares e se demande por horas dos engenheiros, dos escritórios de engenharia, dos escritórios de arquitetura, para que façam os projetos base e projeto executivo, e aí eles vão customizando esses projetos. É o típico caso em que se precisaria de uma ata de registro de preços nesse sentido. A ampliação do carona da adesão para a União, assim ao fazer em relação a atas municipais e estaduais, que ficou no artigo 7º, é uma excelente providência. A partir do momento em que houve a alteração da Lei 14.770, em que permitiu a adesão de município e município, imagina o seguinte, cara, não pode ser verdade. Imagina Porto Alegre não poder aderir à ata de registro de preço de Canoas ou vice-versa, ou de Novo Hamburgo, ou mesmo de Guaíba, não fazia sentido. Isso foi modificado pela Lei 14.770 e hoje é possível que a União e os estados façam uma aderência, adiram, não existe essa palavra, né? Adiram, acho que não, façam aderência às atas dos estados e municípios. E eu acho que o grande ponto a se pensar é o artigo 10, que fala da da impossibilidade de indicar quantitativo. A lei, ela falava que essa impossibilidade de indicar quantitativo, ela é exceção. Caso de bens perecíveis, para atendimento de fornecimento integrado, de fornecimento de serviço com bens integrados, por exemplo. Eu contrato uma escola e aí a empreiteira é responsável por 5 anos manter essa escola. Eu não tenho como quantificar esse valor da ata, porque pode ter um problema elétrico, problema de encanação. De encanação ficou horrível, né? Edita isso, tá, cara? Encanamento, etc. E eu vou demandando, não tem como prever esse valor, com bens perecíveis, etc. Ou quando eu tenho quantidades que variam no tempo. Essa exceção vai virar a regra, porque para calamidade, como a gente pode ver, a calamidade é uma dinâmica viva, porque as águas vão atingindo cada vez mais bairros e eu vou tendo que fazer uma contratação sem qualquer estimativa de quantidade. Nós temos que ter cuidado com a perda de economia de escala e com a vantajosidade. Então, o que eu faria se eu fosse órgão de gestor? Eu, a cada 30 dias, iria avaliando se esse preço está condizente com o mercado e com a quantidade que eu estou pretendendo. Por exemplo, eu contratei, aí vamos voltar aos banheiros químicos, contratei 50 banheiros químicos, mas aí atingiu mais um bairro, a enchente, eu preciso de mais 10, preciso de mais 50, mais 60. Nesse panorama, o que aconteceu nesse ponto? Eu já estou perdendo uma economia de escala. Eu faria a cada 30 dias uma avaliação de vantajosidade para não ter problema nesse sentido. O artigo 11, eu já me encaminho para o final, ele diz o seguinte, você pode agora, no total de itens, ampliar até 5 vezes. O original é o dobro, que é o parágrafo 5º do artigo 84. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma ata de registro de preço. Comigo aqui número, eu sei que número, advogado, número é artigo, né? A única conta que o advogado sabe fazer, né, Rafael, é de porcentagem por causa dos honorários, né? Que normalmente é 20% e 10%, o resto a gente manda para o contador. Condenou em 17% de honorário, a gente já pega uma calculadora. Então, nesse ponto, eu tenho, então, uma ata de registro de preços com um item de R$300, um item com 300 unidades, um item com 100 unidades e um item com 200 unidades. Então, no total, eu tenho 600 unidades. Então, eu tenho 300, 100, 200. O que diz a lei original, a lei 14.133? Eu posso somente aumentar o dobro de cada item, 300, 600, 200, né? E 50% do total. Hoje, cada item vai passar para 5 vezes. Mas, veja, continua valendo o parágrafo 4º, que eu só posso aumentar 50% do total. Então, veja nesse caso, eu pego o item que tem 100 unidades, eu poderia aumentar para 500. Não pode,
porque eu só posso, no total, aumentar 300, que é o total metade de 600. Isso aqui ficou meio rápido aqui o cálculo, mas não tem como a gente passar pelo parágrafo 4º do artigo 84, que o total de itens, que é 300, 100, mais 200, os 600, eu não poderia aumentar esse 50%, transpor esse 50% dos 600. Por quê? Porque o artigo 18 da MP diz que eu aplico supletivamente a Lei 14.133 naquilo que não foi assim, assim tratado. Nesse sentido, eu acho que a grande sacada aqui é que a gente começa a pensar, a partir da calamidade, num tema que há tanto tempo está sendo tratado, mas que eu acho que agora tem que ser colocado em prática, que é a sustentabilidade, as construções, contratações sustentáveis. A gente não pode ser mais o mesmo em relação às contratações, sob pena de angariarmos os mesmos resultados. A grande, eu acho que desafio nosso é ter um mapa de gestão de riscos para calamidades, preparados para essas calamidades, e principalmente, e aí se poderia fazer inclusive contratos guarda-chuvas nesse sentido. Notadamente sabemos, eu sou de Lajeado com muito orgulho, e Lajeado eu chegava, esse dia eu fui palestrar em Montes Claros, foi a segunda vez para Montes Claros, e a primeira vez ninguém sabia quem era Lajeado, a segunda vez infelizmente eles sabiam que Lajeado existia por conta do Jornal Nacional, e lá a gente está acostumado sempre com enchente, mas nunca nessas proporções, seja em setembro, seja agora nesse fatídico maio de 2024. Lajeado tem que ter um plano de gestão de risco para enchentes. Isso não existe. Ela vai ter que ter esses contratos guarda-chuvas nesse sentido. E aí eu termino para dizer o seguinte: eu acho que a gente ainda vai ter que melhorar a nossa orçamentação. Porque, veja, que apesar da lei trazer vários critérios, uma proteção bastante grande acerca da orçamentação, eu só vou pegar um item pelo meu tempo. Parágrafo 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de preços de que trata o inciso 6º do parágrafo 1º não impedem a contratação por valores superiores ao decorrentes de oscilações ocasionadas. Ou seja, como nós temos, vamos pegar o exemplo, a maioria dos serviços, dos prestadores de serviços do Estado do Rio Grande do Sul eram da Grande Porto Alegre. Praticamente todas essas empresas estavam alagadas ou seus empregados com dificuldades, obviamente, de comparecer ao emprego, estavam atingidos. Então, no limite, empresas de fora da Grande Porto Alegre teriam que prestar serviços de limpeza, recolhimento de lixo na Grande Porto Alegre. Obviamente, o preço aumentaria brutalmente. Então, aqui eu tenho uma proteção do parágrafo 3º. Mas vejo, se primeiro eu tenho que estimar os preços no inciso 6 do parágrafo 1º, eu vou ter que primeiro estimar quais eram os preços normais, para depois dizer quais são os preços anormais. Isso não faz sentido. Isso vai gerar um trabalho muito grande, porque diz o seguinte: você pode até contratar por preços anormais. Bom, mas para saber o que é anormal, eu tenho que saber o que é o preço normal. Então, aqui a prova, que eu acho que é o grande desafio hoje, e eu insisto nisso: licitação é muito menos jurídico e muito mais economia. Muito mais economia. É um diálogo com o mercado. E se a gente virar as costas e pensar que nós, advogados, vamos resolver isso, isso não vai acontecer. A gente tem que dar um jeito. Uma vez um professor de processo civil disse para mim assim: Juliano, se o direito material deu a solução, o processo tem que dar um jeito. E se licitação é processo, a gente tem que dar um jeito com a licitação. Muito obrigado, Karen. Eu fico aqui aberto aos debates e foi uma grande alegria, e é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Juliana, obrigada. Antes de até tecer um comentário, só por favor, nós estamos com mais de 300 pessoas aqui ouvindo. Eu peço cuidado, que todos chequem se seus microfones estão mutados, certo? E até com relação a esses valores, né, Juliano, a gente tem aquelas oscilações muito características desse período, como foi a questão dos caminhões-pipa, né, que a gente tinha caminhões-pipa cobrando 2, 3 mil e outros cobrando 9 mil. É uma diferença absurda. Só que também havia questões de logística impactando diretamente, né? Quanto o caminhão-pipa levava para conseguir passar por todos os obstáculos das estradas que nós tínhamos. Então, e a gente não pode só observar o preço em si, mas tudo aquilo que atuou no custo. Então, nós temos uma questão que é o preço e a outra questão que é o custo que o próprio fornecedor
teve impactado, seja pela alta demanda, seja pela redução da oferta do produto, ou seja pela dificuldade logística. Então, tudo isso é difícil de equacionar nesse momento, né? E até deixo aqui um gancho para a gente discutir depois, antes de passar a palavra para o nosso time da linha de frente, que tu falaste até da questão da 14133, né, que ela não foi suficiente, mas aí, até pegando um pouquinho do que o Mafini colocou, será que não seria mais adequado? O que é mais adequado? Eu ter um capítulo próprio na 14133, tratando das licitações e contratações em momentos de calamidade, ou sei lá como é que seria esse capítulo, ou se seria o mais importante eu ter uma norma específica, configurando quase um subsistema que se comunica com a norma principal, que seria essa Lei Geral de Licitações, e que trataria desse marco legal das calamidades, das contratações em calamidades, enfim, não sei qual seria a nomenclatura mais adequada. Mas, enfim, isso eu deixo para os debates depois. Eu acho que as ponderações foram bem interessantes nesse sentido. E como o doutor Felipe, ele gentilmente disse que tem prioridade a expositora mulher, então, desde já, eu passo a palavra para a nossa diretora de licitações do município de Porto Alegre, a Letícia Cesarotto. Letícia, por favor, estás com a palavra. Para quem entrou depois, então tivemos primeiro a abordagem, digamos, mais do arcabouço legislativo, e agora teremos, então, 2 palestrantes que trabalham na linha de frente. A diretora de licitações e contratos do município de Porto Alegre, e depois, então, esse que dirige hoje, que é o Felipe, que atua diretamente na Selic do estado do Rio Grande do Sul. Letícia, por favor. Bom dia, gente. Tá bom meu áudio? Vocês conseguem me ouvir bem? Ótimo. Tive um probleminha aqui com o webcam, mas aí fomos para o plano B aqui. Em primeiro lugar, né, quero agradecer imensamente a presença de todos aqui. Como a Karen falou, são mais de 300 pessoas nos ouvindo. Então, é um super privilégio poder ter este espaço junto com vocês ao lado de profissionais super renomados, como o professor Mafini, o professor Juliano Heinen e o colega, então, Felipe, lá da Selic. Buenas, o que me foi destinado aqui também, pegando o gancho com as falas que me antecederam, né? O que a medida provisória ela traz de impacto no dia a dia, na vida real, então, das nossas contratações? E aí eu acho importante começar falando algo que talvez pareça básico, mas eu brinco que o óbvio ele precisa ser dito. Muitas vezes, para quem não pertence a esse mundo das contratações públicas, a gente fala em licitação, a gente fala em registro de preços, e isso parece algo absolutamente distante da realidade. Porém, na verdade, isso está muito mais próximo do que a gente se dá conta muitas vezes, né? E eu poderia falar sobre as questões de medicamento nos postos de saúde, a questão do asfaltamento, mas agora com a calamidade, por exemplo, a questão banheiro químico, serviço de vigilância desarmada, a questão de fornecimento de alimentação, refeição pronta, o fornecimento de cesta básica, o fornecimento de kits de limpeza, isso não chega lá de paraquedas, né? Até teve um momento em que a gente teve doação, né? Com a graça de Deus, né? Com toda a solidariedade do povo gaúcho, do povo brasileiro, a gente teve muita doação, mas chega um momento em que o poder público precisa começar a responder estas demandas, e para o poder público passar a responder essas demandas, a gente precisa seguir, então, todo esse arcabouço jurídico que está previsto, né? Não é o dinheiro do meu bolso, não é o dinheiro do bolso do Felipe, do bolso da Karen, é o dinheiro público, a gente precisa seguir as normas para fazer essas contratações. Então, assim, veio a calamidade e em seguida veio essa medida provisória, e uma das questões que a gente aqui em Porto Alegre tem usado bastante é o registro de preço para as contratações emergenciais. E isso já tinha lá a previsão, então, na própria lei de licitações, remetia para um regulamento, mas a própria lei prevê que se
que é possível, então, realizar o registro de preço também nas contratações diretas. Então, se também pode nas contratações diretas, e a contratação emergencial é uma, né, contratação direta, me parece que isso é viável. E aí, Buenas, poderíamos fazer o SRP tanto de forma direta, com o menor preço, quanto, por exemplo, fazendo o nosso preguinho, digamos assim, né? Não pelo menor valor, não pela dispensa em razão do valor, mas, enfim, a gente faz o preguinho, a dispensa eletrônica também para as contratações emergenciais. Então, por que não usar a dispensa eletrônica também para o registro de preço? Mas, isso, claro, é um procedimento que ele tem mais celeridade do que uma licitação? É claro que sim, mas ele ainda tem um procedimento e nem sempre vai ter essa velocidade tão grande. Então, a primeira questão é, vamos usar os registros de preços que a gente tem vigentes no município, vamos ver o que a gente tem. E Porto Alegre é um município que tem muito registro de preço. A gente tem aproximadamente 3 mil itens de materiais em registro de preços e aproximadamente 50 atas de registro de preço de serviço. E aí, bom, dentro do serviço tem vários subitens, vários desdobramentos. Porque é a solução que é mais rápida. Tá ali, vamos lá, todo mundo sabe que o registro de preço é quase como tá na prateleira, tu vai lá, emite o teu empenho, fornecedor te entrega. Então, a primeira questão é vamos usar o nosso sistema de registro de preço. Buenas, o que a gente começou assim qual foi o nosso primeiro, digamos, desafio em relação a utilizar as nossas atas de registro de preço vigentes? O esgotamento do nosso saldo. Por quê? Mesmo que se diga que não se tem obrigatoriedade de estimar um quantitativo exato, e mesmo que a doutrina nos diga que deve a administração prever um quantitativo acima da sua real necessidade, a gente sabe que esse quantitativo de um registro de preço ele precisa guardar proporção, né? Ele precisa ser razoável com aquilo que se planeja, que se estuda, porque mesmo que não gere ao fornecedor o direito à contratação, e não gera, está expresso lá no 83, tem que ter razoabilidade, tem que ter proporcionalidade. A gente em Porto Alegre, e aí uma das falas iniciais foi sobre a questão do Tribunal de Contas, e eu posso dizer que Porto Alegre tem uma relação muito aberta com o Tribunal de Contas. A gente costuma fazer construções de soluções junto com o Tribunal de Contas. Então, em relação a isso, mas em relação ao quantitativo, né, voltando então, em relação ao quantitativo das atas, mesmo que se diga na doutrina que a gente deve registrar um quantitativo superior à real necessidade, eu preciso, então, ter uma razoabilidade, né, desse quantitativo. E o Tribunal de Contas ele já nos mandou algumas RDIs questionando a origem dos nossos quantitativos. Então, a gente toma o cuidado em fixar o nosso quantitativo para um RP. E aí, de novo, eu vejo que a doutrina, e aí eu posso citar aqui, por exemplo, o professor Niebuhr, ele chega a escrever isso, que o quantitativo de RP deve ser superior à real necessidade da administração. Mas, salvo engano, eu não localizei alguém que diga o que seria viável, justificável, né, razoável de se prever a mais para um registro de preços, né? E, de novo, por que eu digo isso? Porque se o tribunal me questiona a origem do meu quantitativo, eu não posso pensar, tirar da minha cabecinha que eu vou licitar 2.000 computadores. Eu tenho que mais ou menos ter uma estimativa dessa demanda. Tem que ser algo razoável. Então, o que a gente faz aqui em Porto Alegre? A gente já adota isso há algum tempo. A gente questiona os nossos órgãos demandantes, então, que são todos os órgãos da administração direta e da indireta, né, a exceção apenas das empresas públicas. Isso dá, se não me engano, 26 órgãos. A gente recebe os quantitativos, soma o quantitativo de todo mundo, chega num número e coloca 25% a mais. Então, hipoteticamente, se eu cheguei a um número de, vou fazer registro de preço para 1.000 computadores, conforme a demanda recebida dos meus órgãos demandantes, eu vou fazer um registro de preço de até 1.250 computadores. Então, a gente coloca, digamos assim, essa margem de segurança de 25% lá na minha origem, no meu planejamento, e eu licito, então, já com essa folga, digamos assim. O que aconteceu com a calamidade, né? Com tudo isso que a gente está vivendo desde maio. Mesmo com essa minha margem de segurança de 25%,
vários itens em registro de preço tiveram o quê? O seu quantitativo zerado. E a gente identificou isso logo na origem. No início de maio, a gente, se zerar o nosso saldo de RP, o que a gente faz? Para onde a gente vai? Então, antes mesmo da medida provisória, a gente questionou a nossa PGM sobre a possibilidade de extrapolar o quantitativo registrado em ata, né? Poder seguir emitindo empenho, porque material a gente costuma não gerar contrato, a gente emite empenho, segue o baile, entregou, concluiu, substitui o instrumento de contrato por empenho. É mais simples, né? Qual foi a resposta, então, à análise jurídica da PGM? Que eu não poderia extrapolar o meu quantitativo, ou seja, mesmo que a minha ata de registro de preço ainda esteja vigente até agosto, até setembro, até dezembro, se eu esgotei o meu quantitativo, acabou, né? Não tenho mais ata, zerou o quantitativo. O que a gente deveria fazer? Instruir processo de dispensa de licitação com base no artigo 75, inciso 8º, cumprir todos os requisitos do artigo 72 da 14133, bem como aqueles requisitos previstos no nosso decreto municipal que trata da contratação direta. Então, por essa informação jurídica referencial, qual seria a vantagem, digamos assim? Qual seria a facilitação para essa contratação direta? Seria tão somente de justificar o preço e a escolha do nosso fornecedor, mas teria que seguir todo aquele rito de elaborar um TR ou adaptar o TR que já existe, juntar todas as certidões negativas da empresa, declarações da empresa, consultar os portais. O que a gente... e também o que acontece? Na prática, em Porto Alegre, a Diretoria de Licitações e Contratos, ela é a responsável por... Eu tô sem vídeo, gente? É isso? Recebi aqui uma mensagem. Voltou agora. Voltou. Estava sem Obrigada. vídeo. Eu não sei se era a internet, a minha tá um pouco ruim aqui também. Tá, qualquer coisa me sinalizem, por favor. Eu engato a falar e não paro mais. Então, voltando, o que acontece? Obrigada, Karen, por ter avisado. O que acontece? Em Porto Alegre, a Diretoria de Licitações e Contratos é o órgão responsável por instruir, então, todos os registros de preços que se tratem de materiais e bens de uso comum. Então, quando mais de uma secretaria utiliza, somos nós, na Diretoria de Licitações, que instruímos o processo desde a sua origem. E está lá a nossa ata de registro de preço. O que os órgãos fazem? Entre aspas, vão lá na prateleira, emitem os seus empenhos e usam. À medida em que a resposta da PGM para quando zera meu saldo é instruir nova dispensa de licitação, o que é a primeira coisa que me vem na cabeça? Bom, se eu não tenho uma ata de registro de preço e se tem que instruir dispensa, se o órgão não pode simplesmente emitir um empenho, aquele órgão que só emitiria um empenho vai ter que instruir todo o processo de dispensa para emitir o seu empenho. Ou seja, essa facilitação de instruir uma dispensa e já com a facilitação de ter a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, ela, para mim, não se demonstra tão eficiente. Me pareceria que seria muito mais simples e efetivo que se viabilizasse eu extrapolar o quantitativo da minha ata, desde que o meu fornecedor, então, concordasse em manter as condições, o preço da minha ata. Mas aí, claro, a gente vai tentar estudar, né? Vai tentar entender por que a PGM não me dá essa alternativa que é tão mais simples. E aí me parece que o problema para essa solução mais simples seria a ausência de previsão legal para extrapolar o meu quantitativo da ata. Por quê? O que é a regra lá do nosso sistema de registro de preço, tá? Que a administração contrata, se quiser, quando quiser, desde que esteja dentro da validade da minha ata, e quanto quiser, desde que, e é aí que vem o problema, desde que não ultrapasse o quantitativo que previmos na nossa ata de registro de preços. E aí a gente poderia pensar registro de preço, quantitativo, calamidade pública. A gente não pode confundir, é claro, né, a ata de registro de preço com o contrato administrativo.
Mas a gente consegue fazer assim os desenhos de por que não se prevê o aditamento de uma ata de registro de preço em quantitativo. Bom, em primeiro lugar, de novo, é diferente do contrato, que este sim permite o aditamento. Mas, como eu disse para vocês, é bastante normal que nos registros de preço de materiais não se emita contrato, apenas a gente gere o quê? O empenho. E o empenho, tu adita empenho, tu não adita empenho, não é um contrato, poderia ser, mas aí justifica. Mas por que não me parece que que a legislação não prevê a possibilidade de aditar o quantitativo de ata de registro de preço? Porque se eu permitisse aditar o quantitativo da ata de registro de preço e eventualmente depois também, né, partindo do pressuposto que eu geraria contratos para utilizar a minha ata, eu poderia aditar os meus contratos. Então, se eu adito o meu contrato em até 25% e adito a minha ata em até 25%, parece que esse limite assim de acréscimo nas contratações ele seria aumentado significativamente. E aí a gente tem muita clareza de que justamente o limite de acréscimos nas nossas contratações já é objeto de críticas pela nossa doutrina, pelos órgãos de controle. Mas vem uma medida provisória por conta da calamidade e faz o quê? O que ela me traz de solução? Ela permite que a gente amplie o meu quantitativo, então, de aditamento contratual e permite que as minhas adesões, então, falando a ata de registro de preço, a adesão, também seja, então, ampliado esse quantitativo, né? Dizia lá, a lei originalmente traz o texto, né, que não pode exceder ao dobro do quantitativo originalmente registrado, e a medida provisória diz que as adesões não podem exceder em até 5 vezes o meu quantitativo registrado. Então, ela já elastece esse quantitativo das nossas atas, porém, apenas para adesões. E aí a gente para pensar, né, o que habitualmente está escrito, né, na doutrina também em relação a essa questão de se prever, né, de se fixar um limite no registro de preços. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa definir qual é o valor máximo da minha licitação, e para eu definir o valor máximo da minha licitação, eu preciso saber o quantitativo, né? Para fazer o quantitativo vezes o meu valor unitário, tem um preço máximo. Mas também se fala muito em resguardar esses fornecedores, né? Que eles precisam antever e não poderiam ter uma demanda infinita, digamos assim, né? Então, essa limitação, esse meu quantitativo na ata, ele tem também esse viés de resguardar os nossos fornecedores dos quantitativos. Sumiu de novo, gente? Vamos lá, vamos tentar. Voltei. Sumiu, voltou e sumiu de novo, ainda não voltou. Tá, vamos tentar trocar aqui o Wi-Fi da sala. Pega um melhor. E a Ana Paula dizendo, mas a palestra está ótima. Tá, gente? Só foi uma pequena pausa para a Letícia mexer no vídeo dela e se conectar a outra rede. Tá? Não se preocupem que a reunião não caiu. Letícia voltando. Vamos lá, Letícia, voltando a falar daquela elasticidade. E pro celular, que qualquer coisa tem a rede da operadora. Conseguem me Tá, ouvir? tá ótimo agora. Inclusive, a tua imagem tá excelente, então acho que tá bem boa essa tua internet. Voltando a falar da preocupação de não poder ultrapassar o quantitativo do registro de preços, né? E a elasticidade que foi conferida somente para quem adere. Isso. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que tinha né, essa preocupação, me parece, na origem, com resguardar esse fornecedor para que ele não fosse até mesmo pego de surpresa, né? Tipo, tem que ter um quantitativo estimado. Só que me parece que se o fornecedor
concorda em seguir me entregando pelo valor da ata, mesmo que o quantitativo já tenha sido excedido, parece que a administração isso seria vantajoso, porque traria celeridade para que a administração, para que o poder público, então, tivesse acesso aos bens e aos serviços sem ter que fazer toda a instrução de uma nova ou de uma contratação mediante dispensa de licitação, né? Por sua vez, né, não me parece também que apenas prever esse acréscimo dos quantitativos para as nossas adesões, de novo, não, parece que ela apenas favorece a quem? Ao fornecedor e aos órgãos aderentes. Órgão estes que, tipo, eu sei, todo mundo pode precisar, mas vamos lá, o gerenciador é o órgão que teve todo o zelo, todo o cuidado de instruir a fase de planejamento, né? Toda a elaboração desses documentos preparatórios, de depois conduzir a etapa externa de seleção destes fornecedores e o próprio gerenciamento da ata, né? Autorizar ou não adesões. Tudo isso é trabalho para o órgão gerenciador, que em nada se beneficiou com a medida provisória, porque simplesmente o elastecimento do quantitativo foi para que as adesões não possam exceder na totalidade a 5 vezes o quantitativo de cada item registrado. Ou seja, para o gerenciador da ata, segue lá com o teu quantitativo. Previu 1.000, tu vai poder usar 1.000, ponto final. Tu não vai poder usar 1.250, tu não vai poder usar 2.000. O som que tá baixo? Tá baixo o som? Conseguem me ouvir? Não, tem alguém com o fone aberto, Marenilda, por favor, que está ali ajeitando um vídeo. Fechou agora. Tá. Pode seguir. Obrigada. Ou seja, de novo, pela solução jurídica apontada, se eu, que sou o órgão gerenciador, precisar utilizar um quantitativo além do que eu fixei na minha ata, eu vou ter que fazer toda a instrução de uma contratação direta, seguindo todo o rito lá do artigo 72 da lei do decreto municipal, que trata das contratações diretas. E esse esquecimento do órgão gerenciador, eu sei que a medida provisória ela tem excelentes intenções, mas isso me parece que foi injusto e incoerente. Por quê? Repetindo o que eu disse antes. Todos os encargos para gerar uma ata de registro de preço é do órgão gerenciador, né? Faz todos os procedimentos e o carona, ao final, vai lá e recebe a ata de registro de preços pronta para utilizar, para que ele firme, então, contratos a partir da sua necessidade com base numa ata. Tá ali prontinho, ele só utiliza. E, em segundo lugar, porque se a gente parar para pensar na origem, lá atrás, por que a gente tem limitação ao quantitativo de adesão nas atas de registro de preço? Eu não cheguei a falar disso, mas se a gente... O sistema de registro de preço ele não é novidade na legislação brasileira, ao contrário, ele foi previsto originalmente lá em 1986, num decreto-lei do governo federal, que eu não vou me recordar agora o número, mas ele é de 86, se previu o registro de preço. Depois o registro de preço foi trazido também pela 866, que dizia lá no artigo 15 que preferencialmente, no que possível, deveria ser utilizado o sistema de registro de preço. 866, decreto-lei, já traziam um sistema de registro de preço, mas nada traziam sobre adesão. A adesão a registro de preço surgiu, salvo engano, também num decreto federal, lá de 2001, que não trazia nenhum limite para a adesão. Ou seja, uma ata de registro de preço que surgiu para que o fornecedor vendesse até 1.000 computadores para Porto Alegre, poderia ter um número ilimitado de adesões. Então, eu poderia ter 10 órgãos comprando até 1.000 computadores. Ou seja, ele previu que poderia vender 1.000, acabou vendendo 10.000, né? Ou 20.000, ou... não tinha um limite. Então, isso foi lá em 2001. Diante de tudo isso, o Tribunal de Contas da União, em 2007, reparando que possivelmente a gente estaria tendo um prejuízo ou uma economia de... 11h07. Bem. Vou tentar ir mais rápido, gente. Lá em 2007, então, o Tribunal de Contas da União emitiu um acórdão, então, solicitando ao Poder Executivo
que, né, vamos dar uma estudada nesses quantitativos das adesões, fixe um limite. E o que acontece? Nada foi feito. Seguimos com toda essa questão de utilizar sem fim as nossas adesões. E aí, em 2012, teve um novo acórdão do Tribunal de Contas que dá uma cortada mais violenta e diz assim: não pode utilizar registro de preço além do teu quantitativo. Ou seja, o órgão gerenciador licitou 1.000, se ele permitir alguma adesão, ele tem que cortar dos seus 1.000. Não é infinito. E isso foi tipo, uou! O governo federal, o Poder Executivo Federal, fez um pedido de reconsideração para o Tribunal de Contas da União para que revisse isso e que os efeitos deste acórdão apenas passassem a valer a partir de 1º de janeiro de 2013, se não me engano. Nesse período, então, foi gestado o decreto que é mais recente, que talvez todos nós tenhamos tido contato, ou quem de nós já trabalha há algum tempo com licitação, que foi o decreto federal. Deixa eu tentar encontrar aqui, que agora eu baguncei aqui quando eu loguei pelo outro dispositivo. Deixa eu encontrar onde é que está o meu aqui. Ok, desculpem, gente, agora eu achei. Então, em 2013, vejam bem, em 2012, o Tribunal de Contas da União emitiu, né, um acórdão que dizia corta da carne. O governo federal saltou porque isso ia ser muito prejudicial, né? Imagina, não pode ter cortado o seu quantitativo. Então veio o decreto federal 7.892 de 2013, que trouxe, então, como principal novidade, digamos assim, uma limitação, então, às adesões ao registro de preço, que curiosamente fixou em até 5 vezes o quantitativo registrado na ata. Coincidentemente ou não, é o quantitativo que agora foi trazido na MP 1222. Então, esse decreto federal, ele basicamente ele trouxe essas novas barreiras e ele previu que cada aderente apenas poderia contratar até 50% das atas de registro de preço, do quantitativo da minha ata, então poderia aderir até 500 computadores, num exemplo de 1.000, e que a soma de todas as adesões não poderia ultrapassar ao dobro do registrado na minha ata. Basicamente, a 14133 repetiu o texto, então, legal desse nosso decreto federal de 2013. E aí, como eu disse para vocês, calamidade pública, mesmo com um percentual de segurança, meu quantitativo zero, vem uma medida provisória e diz o quê? Aumenta o quantitativo para as nossas adesões, trazendo esse mesmo texto previsto lá no decreto de 2013. E a minha crítica aqui, de novo, além de o órgão gerenciador ter feito todo o trabalho de conduzir o procedimento, de instruir o procedimento, de gerar uma ata, se ele zerou o seu quantitativo, mesmo que ele ainda tenha vigência de prazo, vai ter que instruir novamente todo um processo. E aí, quando a MP me permite elastecer a adesão, parece que ela já rompeu a lógica da economia de escala, né? E se rompeu a lógica de economia de escala para auxiliar possíveis órgãos aderentes, por que isso não poderia servir também para o órgão que teve o trabalho de conduzir e de gerar esse registro de preço? A gente sabe que o registro de preço, a adesão principalmente, tem várias ressalvas, né? E aí se começa, né, em tese, a própria economia de escala. O órgão que está aderindo nem sempre ele tem conhecimento sobre o órgão que realizou a licitação, se ele, né, tomou todos os cuidados, se ele fez uma etapa de planejamento bem feita, bem instruída, se a gente teve a competitividade de fato atingida no meu sistema de registro de preço. Também, né, gente, lá na Finlândia parece que os processos de adesão, na Finlândia, aqui não, que os processos de adesão eles começam de trás para frente, né? Se identifica, então, uma ata e a partir dela a gente escreve o TR, a gente justifica o preço, quando, na verdade, não era bem essa a intenção da carona da nossa adesão ao registro de preços.
Mas aí, já me conduzindo aqui para o final da minha fala, eu não tenho soluções, eu, assim como Juliana, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que a minha dúvida hiperbólica principal, assim, dessa manhã e do que me foi permitido falar aqui, é que se eu já rompi a lógica, né, dessa proteção ao fornecedor, de ter um quantitativo máximo fixado para que ele não, né, enfim, consiga se organizar para vir a fornecer, né, eu já rompi essa lógica, né, eu já estou autorizando ele a fornecer até 5 vezes, né? Se eu já rompi também a lógica da minha economia, da minha possível economia de escala, né, ao autorizar uma utilização maior dessa ata para os aderentes, tratando a medida provisória de medidas excepcionais para enfrentar um momento em que seus impactos, a crise ela também tem impactos excepcionais. Será que não faria sentido ter também trazido algum benefício para o órgão gerenciador? Será que faz sentido eu apenas ter previsto que eu posso ampliar o meu quantitativo de adesão? Então, além de eu ter que instruir uma dispensa de licitação para eventualmente atender a minha demanda, eu também vou ter que autorizar, então vou ter que me dar o trabalho de fazer um ato decisório, e eu sei, é legal, a gente se solidariza com todos os municípios, mas eu tenho mais trabalho até para permitir mais adesões do que eu deveria permitir originalmente. Qual é o benefício que fica para o órgão gerenciador? Me parece que eu só tenho benefício para o fornecedor, que, querendo, desde que concorde, terá que vender mais. Para os órgãos que acabaram não se organizando, não realizando os seus procedimentos de contratação, e nenhum benefício, digamos assim, para o órgão que originalmente. A Letícia caiu? Ah, tá ali. Tu mutou até o microfone, Letícia. Eu não sei, ele fechou sozinho até, achei que tivesse sido tu, Kari. Não, não, a gente não pode. Tá. Mas eu acho que eu finalizo deixando isso aqui no ar. Por mais que se tenha toda uma lógica de que a ata de registro de preço tenha um quantitativo máximo para resguardar até mesmo esse nosso fornecedor, e também pensando na economia de escala, se essa lógica já foi rompida pela medida provisória, por que ela também não poderia beneficiar o próprio órgão gerenciador da nossa ata? Porque somente para trazer um benefício para os órgãos aderentes e para os fornecedores que poderão vir a vender mais. Eu encerro por enquanto com isso. Obrigada, Letícia. Excelente questionamento. Eu deixo aqui no ar talvez uma pergunta com relação a isso, porque o que a Letícia falou é de que ah, quem faz o registro de preços passou por todo o trabalho, não pode ultrapassar quantitativos. Todavia, quem quer pegar uma carona na ata pode ser beneficiado com isso, porque há uma elasticidade para quem adere, né? E se isso não é uma injustiça, ela está aqui clamando por justiça. E eu fiquei pensando, só deixo a questão aqui pendurada, se essa elasticidade possibilitada somente a quem adere, não partiu de uma premissa muitas vezes equivocada de que quem precisa aderir foi aquele atingido e que ele poderia aderir a quem não foi atingido. Só que essa premissa, no caso agora da nossa calamidade, ela não bate com a realidade, porque de 497 municípios nós tivemos 75 ou quase 80% dos municípios atingidos de alguma forma, né? Então fica difícil ter a quem aderir e sofre mais quem tem muito registro de preços, portanto, quem trabalhou muito, né? Acho que talvez possa ter sido essa a lógica. Sem deixar respostas, porque eu quero ouvir as considerações da nossa Selic do estado do Rio Grande do Sul, onde quem vai nos apresentar esse panorama prático é o Dr. Felipe Cruzeiro, que está encabeçando, que está na linha de frente, então, por parte da Selic do estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, Felipe, obrigada pela tua presença, estás com a palavra. Muito bom dia, Karen, bom dia demais colegas aí que nos acompanham, né? Para mim
ficar aqui por último é muito bom, porque a gente acaba tendo muito gancho para poder pegar a partir das falas brilhantes aí do Dr. Maffini, Dr. Juliano Rainer, da doutora Letícia também, os colegas a quem cumprimento aí que compõem a nossa mesa virtual, né? Nessa nova modelagem que a gente tem adotado tanto das lives. E um desafio, né? De talvez trazer uma abordagem que ainda não foi feita. Vou rapidamente me apresentar. Eu sou o Felipe Cruzeiro, eu sou casado há 17 anos com a Jamile, que também trabalha no Estado. Eu sou pai do Rafael, de 12 anos, e da Mariana, de 9, funcionário da Caixa Econômica Federal de carreira há 20 anos. Eu estou há 1 ano e 4 meses no Estado do Rio Grande do Sul, à frente da Selic. Uma vez eu dei um boa tarde e a pessoa perguntou: você é mineiro? Eu falei: poxa, pelo boa tarde? Então, sim, sou mineiro de Belo Horizonte. Eu vim acompanhando a secretária Daniele Calazans quando ela assumiu a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que a gente trabalhou junto na Caixa Econômica, e eu fui superintendente de licitações e contratos da Caixa durante algum tempo. Na verdade, boa parte da minha carreira na logística da Caixa na área de contratações. E para mim, até só concluindo essa parte introdutória aqui, foi um desafio retornar a 8666 e participar da transição para 14133, porque a gente já estava lá com o Estatuto das Empresas Públicas, né, a Lei 13.330. Então, são desafios que a gente vem acompanhando aqui. E eu ainda brinquei, falei, se eu tivesse lido as letras miúdas do contrato, eu não sei se eu tinha vindo, porque ele tem ciclone, enchente, outra enchente, né? E estamos aqui à frente da valorosa equipe da Selic, que é referência aí também nacional em licitações e contratos. Gostei muito da fala do Dr. Juliano, que a licitação não convive com tragédia. E fiquei na dúvida também, como o Dr. Maffini trouxe, se faria sentido isso estar inserido, né, na Lei 14.133, ou esse marco legal do enfrentamento da calamidade é algo que precisaria mesmo ser um capítulo, uma lei à parte, tomara que se converta em lei. E compartilho a opinião dos colegas de que essa medida provisória 1221, ela traz elementos muito importantes para a gente que está aqui na linha de frente, que está nas reuniões com secretários, com governador, e o pessoal olha e fala, então, como que a gente faz? E eu brinco que as demandas de licitações, as demandas de contratação que têm surgido a partir do dia 1º, 2 de maio, aí, elas são totalmente não lineares, porque a gente não tem a menor condição de planejar, rodar todo aquele pipeline que a gente faria, né, de planejamento, avaliação, toda a parte documental que é própria do certame licitatório, para a gente poder alcançar uma finalidade específica, né? O nosso desafio tem sido esse. Como que eu faço para levar as políticas públicas ao cidadão que está lá na ponta, sem casa, sem comida, desabrigado, e a gente vai ter oportunidade aqui de falar rapidinho, né, de diversas frentes em que a Selic atuou. Algumas a gente conseguiu alcançar bons resultados, outras a gente ainda está viabilizando, né, e teve algumas vezes que a gente se deparou com dificuldades quase intransponíveis aqui, mesmo com toda a questão do novo marco legal. Então, faço coro no sentido de que o novo marco legal, aí, a MP 1221, que ela seja convertida em lei. Foi muito importante a atuação aqui da Procuradoria-Geral do Estado, né, junto com a AGU, a gente sabe que teve ali uma atuação muito forte. E eu tive numa reunião também que estava o ministro do TCU, antes da publicação do marco legal ali, da medida provisória, logo nos primeiros dias da calamidade, em que o ministro falou, não, a Lei 14.133 já trata, né, já tem todo o regramento necessário para a gente fazer frente à calamidade e suas consequências. E eu, claro, que ele quietinho, estava só ouvindo a reunião, e eu discordei, eu acho que não. Só quem está à frente ali de um processo, né, da gestão, que, como eu brinquei, as pessoas olham para você e falam, e aí, como que a gente resolve? Como que eu faço para levar casa para as pessoas lá no Vale do Taquari? Eu tenho milhares de desabrigados. Pega cidades ali,
Eldorado, Arroio do Meio, Mussum, Roca Salles, como falou, não é só a prefeitura que foi atingida, a cidade inteira. A gente teve a oportunidade de ir lá, fomos a Estrela, Lajeado. Então, na minha visão, e claro, possibilitando aí que discordem tranquilamente, eu acho que era sim muito necessário a gente ter um estatuto, né, das compras e contratações públicas para períodos de calamidade. Então, nesse primeiro momento aqui, eu já faço coro, porque esse estatuto, a MP 1221, ela fala não só da calamidade, mas as suas consequências. Por mais que a situação de calamidade ainda, a gente tem um decreto que vai até o final do ano, mas a gente sabe que durante um grande período a gente ainda vai enfrentar muita dificuldade para poder promover a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul e prover toda a infraestrutura necessária. Na Selic, a gente tem uma forma de atuar no sentido de que a gente é uma central de licitações, né? Então a gente recebe ordinariamente as demandas de licitação, faz toda a parte de instrução, temos ali nosso time de precificação, mas o desenho, a modelagem, os termos de referência, os estudos técnicos preliminares, via de regra, eles vêm dos órgãos. E o que começou a acontecer assim, do dia 1º de maio para cá? A gente ia para as reuniões, temos um problema, precisamos de uma solução. Como eu falo, né, as demandas de contratação e licitação não lineares. Então, muitas vezes, né, a gente conseguiu, especialmente a partir da MP 1221, fazer com que mostrar aos órgãos, né, a questão do contrato simplificado ali no limite dos 100 mil, que a MP trouxe, ainda falando, olha, verbal é muita coragem, né? Então não precisa ser, só porque a lei diz. Mas a gente teve situações, por exemplo, em que a gente tinha atas de registro de preço, que quando foram ser utilizadas, o fornecedor não existia mais. A gente teve uma situação de, eu me recordo bem, reboques para levar os barcos dos bombeiros, das equipes de segurança ali, defesa civil, e a gente tinha ata de registro de preço bonitinha, com saldo, tudo. Só que, quando fomos acionar, quem disse que a empresa estava lá, né? Não estava, funcionava ali na Zona Norte, 4 distritos, foi completamente alagado, inundado. Então a gente acaba tendo que, a gente se depara com essas situações práticas e do cotidiano. E aí a gente teve a mesma dificuldade que a Letícia aqui na prefeitura, de, bom, e aí? Vou para uma direta, vou contratar um outro, vou tentar fazer no limite da minha ata. Então, acabou que a gente foi pelo caminho da direta nesse caso, a Defesa Civil fez a contratação direta por uma indisponibilidade do detentor da ata em fazer o fornecimento naquele momento. E, obviamente, né, não instruímos processo de penalidade em relação a esse fornecedor, porque era uma situação, né, absurda a gente, nesse momento, penalizar. Mas esses debates, eles surgem, né, e a gente acaba se deparando. O fornecedor tem a ata, não forneceu. E aí? Não vou penalizar. Mas a gente, tão acostumado aí a fazer a análise, né, da letra da lei, às vezes acaba se deparando com essas situações. Então, a Selic acabou adentrando no desenho, né, de diversas contratações, de diversas demandas aí de contratações diretas de emergencial, que normalmente a gente acabaria não entrando. Claro que a gente tem se colocado sempre como parceiro dos órgãos e ao longo aí dos últimos anos, né, mesmo antes da minha gestão aqui, as gestões anteriores já tinham também esse olhar da proximidade, da necessidade dos órgãos. Nesse sentido, foram desenvolvidas diversas soluções aqui, uma delas, o registro de preço para manutenção nas escolas, que é uma metodologia inovadora, um registro de preço para casas populares, que a gente já tinha feito antes da calamidade. Só que, quando a gente vai chegar lá para instalar as casas, se depara com a situação dos terrenos, que não estão prontos, aplainados, com a terraplanagem feita, com toda a preparação. E aí a gente volta para a prancheta e vai tentar agora trabalhar, vamos fazer
uma ata de registro de preço, de serviços preliminares, como que eu vou medir, como que eu vou mensurar. E nesse aspecto a gente tem percebido que as flexibilizações que a MP trouxe, elas têm sido positivas. Por exemplo, na parte da precificação, né, na simplificação ali na obtenção de orçamentos, de parâmetros, né, para a gente construir o preço de referência da contratação. Em alguns casos, a gente tem dificuldade mesmo, né, de obter nessa urgência que a resposta à calamidade tem nos requisitado, a gente tem tido dificuldade de obter outros parâmetros. Então, em alguns casos, com muita parcimônia, a gente tem utilizado a flexibilização ali dos parâmetros, né, de preço de referência para as contratações. A questão das atas de registro de preço e dos contratos, eu brinquei que a gente teve que debater os contratos zumbi, que eles já tinham morrido, terminada a vigência, e ressuscita o contrato ou não. O nosso entendimento, junto com a Procuradoria, foi que não tem contrato zumbi, né? Se eu tivesse ali um contrato, né, uma ata de registro de preço que ainda tivesse saldo, tivesse vigência, como o doutor Juliano bem mencionou, dentro ali de algo que fosse razoável em termos de término da vigência contratual, aplicar-se-ia ali a prorrogação estabelecida pelo novo regramento. Mas se o contrato já tinha se encerrado ou se exaurido, né, a saída que a gente teria seria uma nova contratação, ainda que mais simplificada, observando ali o rito da 1221. A gente teve também um suporte muito positivo aqui, né, tem tido, né, uma parceria espetacular com a nossa Procuradoria-Geral do Estado, e algumas questões mais intrincadas ali de interpretação da medida provisória, eles trouxeram num parecer referencial. Então, várias desses alinhamentos, dessas interpretações, a própria Procuradoria-Geral do Estado buscou, né, fazer ali a interpretação para que todo mundo tivesse no mesmo, como a gente diz, na mesma página, né? Por quê? Além da Selic, né, cada órgão, cada uma das secretarias, elas fazem normalmente as suas contratações emergenciais, as suas dispensas. Então, por mais que algumas dessas diretas, dessas dispensas tenham passado por nós aqui, uma série de outras foram feitas diretamente pelas secretarias e a gente tem buscado, claro, ter um entendimento uniforme sobre essas questões, até para evitar problemas, né? Não lembro qual dos palestrantes trouxe aqui, que a gente, ao flexibilizar, que é uma coisa positiva, dá margem, acho que foi o professor Maffini, né, aos urubus, né, aos abutres aí da administração, que vão aproveitar dessa situação para poder, né, obter aí vantagens indevidas. E a gente está muito atento a essas questões, pelo menos aqui no governo do Estado. Então, temos observado ali as cartilhas do TCE, temos buscado orientar os órgãos e auxiliar, como a gente falou, desde o desenho, desde a concepção de diversas contratações. Uma coisa também que surgiu muito aqui foi na aplicação da MP 1221 para contratos regulares, ordinários, não vou usar regulares, né, porque o oposto seria irregulares, não, contratos rotineiros, contratos ordinários. Eu tenho um contrato, eu quero lançar mão de uma flexibilidade que a MP 1221 traz. Aí a gente sempre devolveu, mas espera aí, esse seu contrato é um contrato de limpeza geral ou é um contrato de limpeza para uma área afetada pela calamidade? Não, é a limpeza de uma unidade que fica lá não sei onde que eu quero aproveitar um limite de um acréscimo. Não, então não dá. Então isso acabou surgindo em alguns casos, né? O pessoal teve dúvida se era um libera geral e, obviamente, né, nós, junto com a Procuradoria, temos manifestado que não. A MP 1221 vai ser utilizada só para casos em que eu conseguir demonstrar um nexo, um liame ali entre a solução e a calamidade. Por exemplo, esse contrato da manutenção das escolas, a gente está ampliando para diversas outras regiões, estamos com outros
4 licitações publicadas e a gente optou por fazer a licitação pelo rito comum 14133. Por quê? Porque ao fazermos a contratação pela 1221, a gente poderia chegar na situação extrema de só poder utilizar aquele contrato para as escolas que foram atingidas pela calamidade. Eu ia chegar na solução esdrúxula de ter uma escola numa rua, outra a 2 quadras, lá foi atingida, aqui não, e eu não poder utilizar essa contratação para fazer manutenção numa escola, manutenção comum de troca de telha, janela, vidro quebrado. Então, acabamos indo por essa linha. Por outro lado, estamos saindo com uma contratação aqui emergencial, totalmente fundamentada na 1221, que é para manutenção de prédios públicos atingidos pelas calamidades, pelas enchentes aí em todo o estado. Então, a gente acabou tendo alguns casos em que a gente fez essa separação, essa segregação aí até fática, objetiva, para não correr o risco de dizer, vocês estão avançando, levando para locais e imóveis que não foram atingidos pelas calamidades, é uma situação aí da 1221. Então, a gente tem buscado bastante esse olhar e conversado isso aí com os órgãos. Então, Felipe, só para sem querer te interromper, mas a gente vai ter aquelas situações como ontem, eu passei pelo centro e vi a sede do PROCON, ali na 7 de setembro, do PROCON estadual, com um gerador super barulhento, contratado pela 1221 e provavelmente uma reforma, alguma coisa, porque ali passou da minha altura, que não é muito difícil, mas enfim, passou de 1,5 m. A água deve, então, é possível que tenha uma reforma conduzida via 14133 e tudo junto, misturado, convivendo, até para garantir, talvez, o que seja melhor para a administração. Isso? Sim, isso. No caso dos prédios públicos, exceto escolas, a gente está indo todos só pela calamidade. Por quê? A gente já vinha com um projeto muito forte nas escolas da manutenção de ter uma robustez maior nos contratos de manutenção das escolas. Então, esse prédio, por exemplo, o gerador já está lá, provavelmente foi contratado com base na MP ali, no limite da dispensa, do adiantamento ali dos 100 mil. E a gente vai ter uma contratação emergencial, um registro de preço emergencial, como a Letícia até trouxe. A gente tem feito isso também via registro de preço, uma construção a partir do que a nova legislação já trazia e potencializada também pela 1221. Tá? Então, finalizando essa contratação aqui, cara, em breve vai ter a emissão de uma ordem de fornecimento para que a empresa vá lá e faça os reparos devidos. Outra coisa que a gente tem lançado a mão muito, e eu vi que a nossa diretora aqui do DELIC entrou, então ela vai brigar comigo, porque a última que a gente fez teve 515 empresas que mandaram documentação, são os credenciamentos. No Vale do Taquari, em setembro, a gente teve uma primeira experiência em que, passada aquela situação, fomos conversar com a Defesa Civil Nacional e um dos requisitos para que o Estado pudesse receber recursos do Fundo Nacional da Defesa Civil era o cadastro, né, da situação de calamidade no sistema S2ID da Defesa Civil Nacional, com um laudo de vistoria que dissesse se aquele imóvel estava destruído, poderia ser reparado, e como que a gente faz isso? Só ali naquele momento eram mais de 10 mil imóveis a serem vistoriados. E aí saímos com uma solução naquele momento, fizemos um credenciamento emergencial de escritórios de engenharia, naquele foi pessoas físicas e jurídicas, que teve ali em torno de 300 credenciados. E isso agora foi ampliado, porque como a tragédia ela não ficou adstrita a uma região específica do estado, mas ela varreu aí praticamente todo o Rio Grande, a gente teve que fazer avaliação de estradas, avaliação de pontes, avaliação de imóveis. Então, soltamos, né, recentemente, até já fechamos ali o período também de envio de documentos,
3 credenciamentos emergenciais, né, dentro dessas especialidades, porque eram situações necessárias, até para que a gente pudesse avaliar as consequências e os impactos das chuvas, né, das enchentes ali naquelas estruturas, ou seja, aquela ponte, ela está condenada, eu posso manter, eu preciso refazer? Não, ela está ok. E claro, obviamente, estamos aí também trabalhando muito forte em outras formas, credenciamento, contratação integrada, também a gente já vinha fazendo algumas e agora estamos com várias aí na prancheta para sair, porque a gente precisa ter celeridade também nessa questão de projetos, especialmente quando impacta aí nessa parte de estradas, toda infraestrutura viária, infraestrutura aí, que faz o acesso, às vezes, às localidades, ficaram totalmente destruídos. Então, são algumas demandas que a gente vem trabalhando. Eu falei que ia ser um pouquinho mais objetivo, trazer situações mais práticas um pouco. E no eixo da habitação, eu não posso deixar de destacar, falei da licitação que a gente fez para a construção de 2.000 casas em alvenaria, acho que foi a primeira vez que se fez um registro de preço para construção de casa, e a gente ter uma contratação finalizando agora de 500 casas temporárias e transportáveis, né, que você coloca na carreta, leva, coloca sob dormente, depois pode tirar. Essa também está sendo concluída agora. E outra coisa que a gente entrou muito forte também para auxiliar foi a Defesa Civil ali na parte toda da operação logística do recebimento das doações. Vocês viram aí, chegamos a ter muita doação chegando de todo lugar, e hoje quem já foi ali no Centro Administrativo de Contingência, na antiga CE, vê os galpões, né? São grandes galpões, Passo Fundo também, são mais de 30 mil metros de galpão, e a gente aqui em Porto Alegre finalizou essa semana uma contratação com os Correios para executar, essa semana passada, né? Toda essa operação logística daquele galpão, porque isso vinha sendo feito com voluntários, mas a vida das pessoas vai voltando ao normal, e as pessoas vão, né, retornando, deixando ali de atuar, e o Estado precisa, né, dar uma resposta ali. Então a gente teve essa atuação muito forte também com a Defesa Civil, fizemos também um credenciamento de empresas de transporte, de doações, estamos terminando uma contratação emergencial lá para Passo Fundo também, para poder colocar essa operação logística de pé, porque, como eu disse ali no início, a gente está aqui como servidor público para servir, para levar as políticas públicas ao cidadão lá na ponta, né? Quando a gente vê a Lei 14.133, a medida provisória 12.21, elas são instrumentos. Eu nunca gostei daquela fala, a Selic é uma área meio. Não existe, né, prestação de serviço no Estado que não passe pela Selic. Não existe prestação de serviço no município que passe pela central do município. Então, não existe política pública entregue ao cidadão lá na ponta sem o nosso trabalho. E a gente precisa, às vezes, perder um pouco, né, essas amarras, né, e desprender e extrapolar um pouquinho, às vezes, né, aquilo, a literalidade ali, para poder fazer essas entregas. Então, eu sou muito defensor aí desse novo marco legal, acho que foi muito positivo, tem alguns aprimoramentos a serem feitos, tem algumas dificuldades, sim, na sua aplicação, mas eu acho que ele, na nossa visão aqui, nos ajudou muito a levar algumas respostas para as pessoas, para os gaúchos que estão lá por todo esse estado aí, precisando de um pouquinho do Estado, um pouquinho de política pública na vida deles. Era isso que eu tinha para falar, né? Tentei não me alongar muito, estou aqui à disposição se precisarem de alguma pergunta. Obrigada, Felipe. Eu acho que a fala do Felipe mostra muito que trabalhar com licitações realmente está diretamente ligado com todas as políticas públicas, e eu, claro, assim, eu sou totalmente parcial, porque eu adoro licitações, né? Mas eu sempre considero que foi a área do direito administrativo, e ainda é onde eu mais me realizo, porque ela é a mais multidisciplinar de todas. Tem que conhecer. Se vocês viram que o Felipe ali falou
desde do banheiro químico até a construção de casas modulares transportáveis. Nossa, onde acha esse fornecedor? Quem faz? Onde vive? Do que se alimenta? Veio de Marte? E é preciso, então, ter essa multidisciplinariedade e também uma capacidade de pronta ação, né, Felipe? E eu imagino que vocês tenham acumulado muitas tarefas nesse sentido. Perguntas aqui, e eu vou dirigir essa pergunta para o Mafini, no sentido da questão, já que ele falou também daqueles que vão, digamos, usar não para o bem todo esse arcabouço, né? Teve duas perguntas lá mais no início, falando realmente sobre o impacto dessa legislação, para quem não quiser agir conforme, e também sobre a questão, vamos ver que teve a Carolina, eu anotei aqui, que falou, não estou achando mais aqui porque tem muita coisa escrita no chat, mas a questão de qual o impacto disso na prática depois, quando nós vamos ter vários serviços e obras mais comuns contratados sem ETP, né? Sem alguns elementos que seriam requisitos normalmente exigidos em tempos normais. Qual o impacto disso que vocês acreditam que possa ter na prática? Eu vou dirigir para o Mafini e depois, se os outros quiserem complementar, por favor. Foi só para estabelecer um critério aqui. Tá bom. Karen, bom, eu primeiro vou responder uma pergunta que não foi feita, mas só para de algum modo, dar minha opinião sobre isso, né? Quando eu e a Karen fomos colegas de mestrado, há alguns meses atrás, né, Karen? Eu lembro que a gente estudou Natalino Hirte, né, que falava sobre a era da descodificação, explicando aquele movimento de um código civil que era pretensamente integral e integrante do direito, seguido de um movimento de microsistemas, né? E agora um movimento de recodificação, vamos dizer assim, que nós tivemos, e esse movimento é oscilante, ele é pendular, né? E é um movimento, por exemplo, que no Código Penal também nós visualizamos, e é um movimento que me parece que em licitação nós visualizamos. Quando nós tivemos o Decreto-Lei 2300, doutora Letícia, 2300 lá de 86, ele veio com a pretensão de ser completo. Quando veio 8666, ela veio com a pretensão de ser completo, e depois teve que ter a lei de concessões, a lei de publicidade, a lei do pregão, e aí ele vem um marco legal geral acompanhado de microsistemas. Tá? Bom, eu não sei se isso é relevante ou não, mas para mim, tá? Para mim, é muito claro, e aí eu concordo, que a Lei 14.133, ela tinha normas muito esparsas de enfrentamento a situações de emergência, ou de urgência, ou de calamidade pública. E um regramento orgânico, um marco orgânico sobre isso se fazia, sim, necessário. Acho que sem lei esparsa ou se um capítulo dentro da 1433 dá na mesma. Né? Isso acho que não tem por que a gente gastar fosfato com isso. Né? Mas, vamos dizer assim, que era necessário, eu acho que isso era. Respondendo ao teu questionamento, Karen, assim, o que eu acho, tá? E aí vocês têm que fazer os descontos devidos pelo fato de que quem fala aqui é um advogado da iniciativa privada que defende pessoas em processos que eu digo injustamente contra eles, né, contra os meus clientes intentados, né? Então, assim, vocês têm que fazer esses descontos todos, tá? Mas o que eu acho que é um desafio, tá, Karen? Assim, é o desafio de que as responsabilizações elas consigam, eu diria, se adaptar às gravidades de cada fato. E eu digo isso por quê? Porque nós chegamos a ter, num certo momento da história, eu diria assim, pulverização, como é que eu vou lhes dizer assim, uma vulgarização do conceito de improbidade. Né? E aí, qual é o problema disso? Quando tudo é improbidade, quando tudo é grave, nada é grave. Quando tudo é grave, nada é grave.
Então, eu diria que naquilo que eu disse ser uma necessária sintonia fina, né, dos órgãos de controle, eu diria também dos órgãos de responsabilização, de enxergar aquilo que é grave e combater o que é grave, aquilo que é um deslize formal e, de alguma forma, instruir para que ele não mais ocorra, e aquilo que é uma bobagem que não vai fazer mal para ninguém, deixar como está. Nessa sensibilidade, me parece que nós também precisaríamos que os órgãos sancionadores também tivessem essa mesma sensibilidade. Porque se qualquer erro de quantitativo, qualquer erro de aplicação da medida provisória virar uma gravidade, uma grave improbidade, bom, aí eu costumo dizer, o Estado brasileiro gasta energia sancionatória demasiadamente em fatos que não são propriamente merecedores de tal energia. E o que significa isso? Perderá energia para escrutinar, para investigar. Para aquilo que importa. Aquilo que importa. Então, assim, na minha opinião, aquilo que eu chamei, né, de oportunista da tragédia, os abutres, os urubus ali que circundam esse momento, e não são poucos, infelizmente, esses e os gestores públicos com eles coniventes, vamos dizer assim, eles precisarão de uma severidade na sanção que se lhes endereçar. Mas a gente não pode, aí eu sou muito apegado a Lindbe, eu e o seu colega Rafael, Os Rafaéis. a gente não pode criminalizar o erro, a gente não pode criminalizar o erro quando ele é só um erro. Errei a conta aqui da adesão, poxa, bom, aí vai virar réu improbidade um troço desse. Então assim, eu acho que essa sensibilidade dos órgãos de controle também se faz imperiosa para a gente não gastar energia sancionatória e fiscalizatória com o que não precisa, porque essa energia vai faltar aquilo que precisa. E até porque, Marcília, não sei o que tu acha disso, mas é que eu acho que a nova lei, a 14.133, mesmo que muitos tenham criticado ela e tudo mais, para mim, ela passa muito a imagem de uma evolução do direito administrativo que passou de se preocupar muito mais com a sanção para se preocupar mais com a eficiência, com o planejamento, que as coisas realmente se concretizem, aconteçam, porque o que importa para a política pública eu gastar muita energia para sancionar? O que importa para a política? A política pública não aconteceu. E eu estou gastando energia nisso, né? Eu não quero dizer com isso, e eu estou aqui do lado de quem sofre com quem descumpre contratos, com quem comete ilegalidades, com quem desvia dinheiro público, mas eu concordo com a Mafini, a gente tem que fazer as devidas distinções em quem errou, quando é algo meramente culposo, meramente parte de um aprendizado da nova lei, porque eu acho que a gente está nessa trajetória, e quem realmente, reiteradamente, comete não só deslizes, mas sim comete atos propositais devidamente sem culpa e sim com dolo. Aqui tem uma pergunta da Giovana, da IPTC. Pergunta para o Mafini, um capítulo dentro da 14.133 é importante, mas como advogada na administração indireta, questiono se um artigo abrindo a mesma possibilidade na 13.303 seria uma solução para indireta ou bastaria a construção dentro de regulamentos de licitações e contratos, conforme disciplina o artigo 40 da 13.303, para quem não estiver lembrando, ligando as coisas à lei das estatais. Bom, a pergunta da Giovana é muito interessante, até aproveito para saudá-la aqui, mas assim, eu sou meio oficialista nessas horas. Eu acho que a solução dada, que eu sei que ela foi concebida a várias mãos da AGU e da PGE do Rio Grande do Sul, foi uma solução interessante. Por quê? Porque do jeito que ela veio, pressupondo a competência legislativa para a União, para tratar de normas gerais sobre licitações e contratos, ela se permite, pelo menos é a minha leitura, permear, e é por isso que seria bom que ela não fosse um capítulo da 14.133, porque ela se permite permear tanto as emergências decorrentes de contratações que serão feitas pela admissão direta autárquica e nacional, 14.133, como aquelas das estatais da 13.303. Do jeito que ela está escrita aqui, eu acho que está bem. Tá? Claro, se nós fôssemos colocar um capítulo ou um artigo dentro da 14.133, nós teríamos que fazê-lo também em relação à 13.303, e aí eu tenho dificuldade, e é minha opinião, assim, tá?
eu sei que é uma remissão do processamento dos expedientes licitatórios e contratações das estatais ao regulamento, mas aí eu não sei se o regulamento poderia ter o condão de criar normas detalhadas como as da medida provisória 1221. Então, para mim, né, o microsistema da calamidade pública criado pela 1221, que vai ser convertida na Lei X, para mim é melhor, é uma solução melhor. Talvez a gente esteja no momento em que os desastres climáticos serão tão frequentes, que nós tivemos uma situação, inclusive, de uma super turbulência que levou um avião que vinha, agora eu não me recordo de qual país, era da Espanha para Montevidéu, que teve que fazer um pouso forçado em Natal. E isso parece que já vem dos eventos climáticos. Eu não sei se a gente não teria que ter uma legislação com muitos capítulos tratando da questão da defesa civil, de todos os enfrentamentos, do planejamento urbano e, eventualmente, de licitações. Estou aqui conjecturando, viajando um pouco na maionese, mas a gente sabe que essas urgências são agora o tema da hora, né? As emergências climáticas e o enfrentamento de todas essas calamidades. Temos agora incêndios no Pantanal, e isso talvez coloque um pouco de fumaça e faça com que o resto do país já esteja esquecendo de tudo aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas nós vamos ter até o final do ano ainda para usar essa legislação que trata dessas contratações emergenciais. E isso tudo misturado com um ano eleitoral nos municípios, o que com certeza traz uma complexidade tremenda para esse enfrentamento da forma devida, né? Gente, nós estamos com 11h54. Eu acredito que temos no tempo certo aqui abordado todos os aspectos mais relevantes segundo essa proposta que nós tínhamos hoje. Desde já, eu dou a palavra para quem quiser fazer uma manifestação final aqui, e depois passamos, então, ao fecho do nosso evento, que eu não sou nada suspeita, mas eu adorei, completamente isenta aqui, estou nesse conforto de ter convidado para um tema que eu gosto muito, pessoas que eu admiro e que eu acho que devem ser ouvidas nesse momento. Então, alguma fala final dos nossos palestrantes? O professor Juliano, ele me avisou que teve que se afastar, mas ele desejou um bom final de palestra a todos, e eu desde já agradeço ele aqui, embora ele não esteja mais presente. Letícia, frase final. Foi, de novo, né, muito gratificante estar participando aqui desse debate, dessa conversa com assuntos que são extremamente relevantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Eu repito isso, a gente não pode enxergar o direito administrativo e as licitações, as contratações públicas como algo apartado, dissociado da nossa realidade, do nosso dia a dia, porque está totalmente, completamente conectado àquilo que a gente consegue, enquanto poder público, entregar de políticas públicas para a sociedade. Então, eu encerro com esse agradecimento, mas também fazendo um convite. Eu sei que é uma área burocrática, um procedimento que, às vezes, ele parece extremamente complexo e moroso, mas o meu convite aqui para aqueles que não atuam diretamente nas licitações, que tentem, então, se apropriar, se aproximar, conhecer o direito administrativo e as licitações, porque quando a gente entende minimamente a lógica que está por trás, né, e os porquês, né, dessas normas, desses procedimentos, fica muito mais fácil da gente compreender as decisões, esses fluxos. Para quem é de órgão ponta, que instrui, então, a fase de planejamento, essa fase preparatória, que eu julgo extremamente importante, talvez eu ousaria dizer que é a fase mais importante de uma contratação, é essa etapa de planejamento, para que também tentem se aproximar disso,
para cada vez mais a gente qualificar aquilo que a gente tem ali na frente, porque me parece que não adianta nada depois a gente dizer, mas só se contrata coisa ruim com licitação. Tá, mas o projeto básico que tu elaborou, ele estava completo? Teu termo de referência previu a obrigação que tu agora quer que o fornecedor execute, entregue, ou tu não previu? E a tua fiscalização, ela está sendo efetiva? Ou seja, todos os elos aqui precisam estar interligados. A gente precisa se aproximar, a gente precisa ter trocas, a gente precisa estar sempre aberto a estudar, né, a ter debates, a compreender e abrir a nossa mente. Então, eu encerro com esse agradecimento a todos vocês que dedicaram um pouquinho de tempo nessa manhã aqui conosco, especialmente, né, ao Dr. Maffini, ao Dr. Felipe, à doutora Karen pelo convite. E é isso. Obrigada, obrigada. Felipe e Rafael. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade aí que o CEDIM nos deu de trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem feito ali. São muitos desafios, né? Licitação é aquilo, né, gente? Antes de trabalhar, quando você vai trabalhar com licitação, você fala, meu Deus do céu, quantos dias para aparecer no Jornal Nacional, né? Que essa é a visão que a gente tem, de quem não conhece, mas a gente vai ali e é apaixonante, né? Eu brinco que eu já tinha cumprido minha cota de licitações e a chefe me trouxe esse desafio aqui, fiquei muito grato de poder contribuir um pouquinho também com os conhecimentos que a gente traz. Mas agradecer a oportunidade, CEDIM, Karen, um prazer enorme compartilhar aí a bancada com pessoas aí tão ilustres, né, como o professor Maffini, doutor Juliano Rainer, a doutora Letícia aí, e estamos à disposição, tá lá na Selic. Lembrando sempre que não é Juliano Heineken, né? Que é Juliano Heinen, né? Cuidem os corretores aí para não falar Juliano Heineken. Isso aí. Então, gente, um abraço. Estamos aqui à disposição lá na Selic. Quem precisar, só entrar em contato conosco. Rafael Maffini, o teu tchau para nós. Eu só tenho a agradecer, Karen, e me colocar à disposição. Eu não canso de dizer nunca que o CEDIM, né, que é chama assim, um braço educacional da PGM, e que tem uma relação bastante próxima com a Escola Superior de Direito Municipal, terá sempre, né, o meu total apoio, até porque foi a primeira escola que me acolheu quando eu vim de Santa Maria já há muitos meses, né, Karen, quando a gente foi colega. E também enaltecer, né, vamos dizer assim, a necessidade de cada vez mais estudarmos, né, aquela brincadeira do Tiger Woods, né, enquanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né, enquanto mais a gente se capacitar sobre esses assuntos, melhor preparados estaremos para enfrentar as dúvidas, as dificuldades. Eu costumo dizer, Karen, até não quero tomar mais o tempo de vocês, mas uma vez eu fui palestrar num evento, estava o professor Marçal, já tem filho, ele diz assim, sabe, professor Maffini, até hoje surgem coisas em matéria de licitação sobre a qual, lá no escritório, sobre a qual eu nunca tinha pensado, né? Aí até brinquei com ele, professor, o senhor não sabe o conforto que o senhor me dá, né? Se o senhor, que é o senhor, diz isso, né? Então, realmente, assim, o cotidiano... A partir daquilo, tu dormiu tranquilo, né? Passei a dormir mais tranquilo. Então, assim, o cotidiano da gente no direito administrativo, por isso que é muito... Essas 300 pessoas que estavam aqui, muitas das quais que colocam a mão na massa no direito administrativo, nos brindarão, vamos dizer assim, com a riqueza do cotidiano, as dúvidas que emergem dele e a necessidade de nós cada vez mais aprimorarmos, né? Talvez as boas intenções dessa medida provisória não venham acompanhadas de boa execução da mesma, ou talvez os defeitos dela sejam corrigidos pelo modo de interpretá-las. Então, assim, por isso que enquanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se capacitar, melhor preparados estaremos para enfrentar essa situação e especialmente o destinatário dessa legislação é justamente aquele que mais necessita, que é o que mais sofre em razão de calamidade pública. Então, muito obrigado, Karen, e uma satisfação estar aqui ao lado de pessoas que tanto sabem, tanto produzem e de algum modo constroem o direito administrativo como todos nós pretendemos fazer. Bom, muito obrigada a todos. Obrigada por terem prestigiado esse evento.